Doutor Fernando, o que é melhor para o meu quadril? Fazer uma artroscopia ou uma artroplastia? Olá, bom dia. Meu nome é Fernando Portilho Ferro, sou ortopedista, especialista em doenças do quadril. E essa dúvida, que parece simples, para algumas pessoas pode parecer meio boba, ela na verdade é muito comum no consultório. Os pacientes muitas vezes perguntam, fazem alguma pesquisa na internet e aí querem saber o que é melhor, fazer artroscopia ou artroplastia. E muitas vezes até acham que são a mesma coisa. Na verdade, são duas cirurgias completamente diferentes, são dois cenários completamente diferentes dentro da ortopedia. A artroplastia, ela é a mesma coisa que a cirurgia de prótese do quadril. E ela faz parte de um grupo de procedimentos na ortopedia como um todo, que a gente chama de cirurgias de substituição articular. Ou seja, quando uma pessoa tem uma doença já avançada em uma articulação, uma doença que já destruiu grande parte da cartilagem e já comprometeu o funcionamento normal daquela articulação, a gente pode, em algumas articulações, lançar mão desse recurso da artroplastia, que significa que a gente vai substituir a articulação da pessoa por uma articulação artificial. Isso pode ser feito em várias articulações diferentes, mas os dois lugares onde ela acontece com maior frequência, sem dúvida, são no quadril, em primeiro lugar, e em segundo lugar, provavelmente o joelho. Existem artroplastias de outras articulações, mas que são usadas com uma frequência menor. Porém, quando o paciente tem uma doença que não está tão avançada, existem diversas coisas que o ortopedista pode fazer para ajudar um paciente a preservar essa articulação. E isso entra naquela família que a gente chama de cirurgias preservadoras. Na verdade, são cirurgias muitas vezes muito mais complexas, mais difíceis, mais delicadas, mais desafiantes para o cirurgião, frequentemente exigem mais treinamento. Porque a ideia nesses procedimentos é fazer correções para que a articulação continue funcionando. Nas cirurgias de preservação articular, a gente não costuma colocar prótese, a gente não coloca um implante definitivo para substituir a articulação. O que é feito é um conjunto de correções para que a articulação consiga funcionar por mais algum tempo, ou muitas vezes por muitos anos, com a mesma estrutura natural dela, com os músculos do paciente, com os mesmos tendões, ligamentos, etc. Então, de maneira geral, a cirurgia preservadora ela é muito mais interessante para o paciente, né? Ela costuma ser menos invasiva também. Então, na verdade, são cenários muito diferentes. Uma particularidade muito interessante que tem no quadril que eu queria contar para vocês é o seguinte: a cirurgia preservadora, ela talvez já seja conhecida por vocês em outras articulações, em outros cenários de ortopedia. Por exemplo, quando uma pessoa lesa um tendão do ombro, que é a famosa lesão do manguito rotador, os cirurgiões de ombro já fazem isso há muito tempo, né? E é um tipo de cirurgia preservadora. Faz o reparo do tendão, de maneira que a pessoa não precisa colocar uma prótese no ombro. No caso do joelho, né, provavelmente você já ouviu falar de alguém que teve uma lesão do ligamento cruzado do joelho. E a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado é uma cirurgia de preservação articular também. Não é colocada uma prótese no paciente, é feita uma reconstrução do ligamento para que aquela pessoa consiga voltar a praticar seus esportes, a ter uma vida normal. No caso do quadril, as cirurgias preservadoras, elas engatinharam durante alguns anos. Acho que porque a cirurgia de prótese do quadril funcionava muito bem, já funciona muito bem há muito tempo, e porque o quadril é uma articulação muito profunda, difícil de ser acessada e difícil de ser operada, durante muitos anos os cirurgiões se sentiram inibidos a tentar desenvolver técnicas de preservação do quadril. E o que aconteceu foi que, muitas vezes, em doenças que não eram tão incapacitantes, o paciente era conduzido de maneira conservadora, de maneira clínica, somente com remédio, tolerando a doença, e só depois, lá na frente, depois que a articulação já estava completamente perdida, era proposto uma cirurgia de prótese para aquele paciente. Então houve uma geração inteira de cirurgiões de quadril que não teve o hábito de fazer cirurgias preservadoras. Eles faziam basicamente cirurgia de prótese naqueles pacientes que tinham doença grave. E aqueles pacientes que não tinham doença grave, era conduzido o tratamento somente com medicação. Esse pensamento de cirurgia preservadora, de fazer intervenções para corrigir o quadril, ganhou uma expansão recente, talvez aí nos últimos 20 anos, na maior parte dos países. E o bacana é que essa área da pesquisa e essa área de cirurgia do quadril é a mais pujante atualmente. São técnicas novas desenvolvidas a cada momento, os congressos anuais sempre têm novidades sobre esse tema.
E a artroscopia é o carro-chefe. A artroscopia é o meio de acesso, é a técnica que a gente usa para tratar a maioria dessas doenças, fazendo correções na articulação de maneira menos invasiva, com o intuito de evitar a necessidade de realizar uma prótese no futuro, ou de pelo menos adiar essa cirurgia de prótese pelo máximo possível. Então, a mensagem principal que eu quero deixar para vocês é essa. A cirurgia de artroplastia, ou a cirurgia de prótese, ela é reservada para casos avançados, para casos que a articulação já não tem mais condições de ser salva. E a artroscopia do quadril e outras técnicas de preservação articular, porque existem cirurgias abertas de preservação também, são usadas naquelas articulações que têm lesões pequenas, em que a prótese ainda não é necessária, mas em que uma correção pode aumentar a sobrevida da articulação. Um detalhe interessante da articulação do quadril é que muitas vezes essas doenças, numa fase inicial, não causam muito sofrimento, não causam uma limitação muito grande. E muitas vezes os pacientes só procuram ajuda quando a doença já está muito avançada. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: para quem sente um desconforto na região do quadril, principalmente quando esse desconforto dura mais do que 8 semanas, é interessante fazer uma investigação mais detalhada com um cirurgião especialista da área para verificar exatamente o que está acontecendo. Lesões musculares, distensões musculares, elas frequentemente vão parar de doer depois de algumas semanas. Na maior parte das vezes, em até 8 semanas. Algumas lesões podem durar até 12 semanas no máximo. Agora, se a dor está persistindo por mais do que isso, vale a pena investigar, vale a pena verificar o que está acontecendo. Muitas vezes existe alguma situação que pode ser corrigida, que pode ser melhorada com algum tipo de técnica mais moderna, aumentando a sobrevida da articulação e diminuindo a chance de necessidade de uma prótese no futuro. Então, se você sente algum tipo de desconforto, ou se tem algum amigo, algum parente que tem algum desconforto, mostre esse vídeo para ele, compartilhe. Sem dúvida, vale a pena investigar e vale a pena entender exatamente o que está acontecendo. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem. Eu uso bastante o feedback de vocês para escolher os temas das postagens no Instagram e para os vídeos que eu gravo. Um abraço e até a próxima.